E hoje eu quero falar da Kiss Boutique. A Kiss Boutique que fica situada no calçadão de Araranguá, muito fácil, gente. E está vestindo esta apresentadora hoje com esse look super charmoso. A Kiss Boutique está com 50% de desconto. Passe lá, fale com a Marcinha, com a Carla ou com as outras meninas para conhecer a coleção que já está com um desconto bem bom. Você vai se apaixonar pelas peças. Ela trabalha com sacada, core, sapatos da Arezzo, Luísa Barcelos, Esdra, são só peças de estilo com marcas requintadas e agora com preço maravilhoso. Kiss Boutique, a verdadeira boutique de Araranguá, no calçadão. Passe lá para conhecer e você não vai se arrepender. Sabor Danesa Doces Finos é a pedida de mais requinte e sofisticação em doces para a sua festa. A artista Neza Dias e sua equipe cada dia mais se consolidam no mercado da região por seus produtos variados em gastronomia, com preço justo e muito sabor. Ligue no 3524-4701 ou no 9955-4090 e faça seu pedido. Suas festas não serão mais as mesmas. Olá, amigos do programa Ponto de Vista, mais uma semana com vocês, com muita informação, atualização e variedades das demais segmentos. E hoje eu trago o convidado Luciano Oliveira, ele que é representante da Med7, empresário, que está aqui e vai dar o seu ponto de vista sobre segurança do trabalho, vai explicar para vocês o que é isto e também falar um pouquinho sobre a medicina do trabalho, que são paralelos que estão interligados em si. Tudo bem, Luciano? Seja bem-vindo aqui ao programa. Tudo bem, Ellen? Boa noite a todos. Boa noite. Então, eu já sei que você tem muita informação para passar para nós aqui hoje, das quais eu também desconheço, mas que eu tenho muito interesse em passar para o telespectador. Então, o que vem a ser a Med7, para a gente iniciar nosso bate-papo? A Med7, o próprio nome, né? Ela vem de Med, de medicina, e 7 de segurança no trabalho, né? Nós unimos, eu e o Dr. Diógenes somos sócios, né? Então, a medicina e segurança no trabalho. A gente trabalha com empresas prestando serviço na área da saúde ocupacional, certo. Saúde do trabalhador. E de que forma que vocês atuam nas empresas? O nosso foco é a prevenção. Né? A empresa ela só faz a medicina do trabalho. Então, tem muitas clínicas com vários médicos que atendem várias doenças e patologias, né? Sim. A nossa não, a nossa é focada em saúde do trabalhador. Então, a gente tem clientes associados à nossa clínica, onde eles, quando precisam fazer um atestado de saúde para admitir um empregado ou para demitir, né, para conferir um atestado, manda lá na empresa para a gente fazer essa parte. Certo. Então, assim, a gente sabe que aqui em Araranguá existem muitas empresas de caráter familiar, né, Luciano? Sim. Que são empresas mais antigas também, do qual desconhecem um pouco sobre o sistema de segurança do trabalho e medicina do trabalho. Então, vou te dar um exemplo. Um empresário que está no ramo há 2, 3 décadas e que está acostumado a admitir um funcionário ou quando faz a demissão de um funcionário, ele marca com um médico e tal, que não está ligado à empresa dele, mas é um médico que faz esse trabalho, né, um perito do trabalho, e ele faz esse exame lá. Então, hoje na Med7, você tem também um médico que atua dentro da empresa que pode estar fazendo os exames admissionais e demissionais. Seria exatamente, isso? Exatamente. Uma vez se usava muito o atestado do postinho, digamos, né? Sim. Passa lá, pega um atestado para levar para o contador para fazer o registro em carteira. Hoje a nossa legislação trabalhista ela é mais rigorosa. Então as empresas precisam ter um programa de controle médico da saúde dessa pessoa que está trabalhando. Se ele está entrando com boa saúde, se ele se mantém e se ele sai com boa saúde também. Certo. Então aí o médico do trabalho, lá nós temos 3 lá na clínica, né? O meu sócio mais 2. Você pode citar o nome dos médicos que atuam na Med7? Nós temos o Dr. Diógenes Calderaro, que é de Jacinto Machado, Dr. Estefânio Napoli Oliveira, que é aqui de Araranguá, né? Temos a doutora Samira, a doutora Fernanda Calderaro também. Certo. Vocês também têm trabalho de psicologia dentro da Med7? Existe isso também ou não se usa? Sim, hoje a legislação trabalhista, como eu comentei, ela
ela está um pouco mais exigente, assim, rigorosa, né? Então, mas tem um lado positivo, isso protege o empresário. Porque a psicologia, por exemplo, para a pessoa trabalhar em altura, precisa de uma avaliação psicossocial. O que é isso? Passar por uma avaliação psicológica, ver se a pessoa não tem riscos, né, de subir em altura. Então a psicóloga faz essa avaliação, passa para o médico do trabalho, que ele vai pedir outros exames. Sim. A pessoa está bem, de saúde? Tá, então pode trabalhar em altura. Está apta, né? Está apta para isso. Sem essa avaliação psicológica é muito difícil. Certo. Né? Ô, Luciano, eu até queria colocar para você e para o telespectador de casa que nós temos aqui um quadro anexo no programa Ponto de Vista chamado Desenvolvimento Pessoal, com a psicóloga Alcionete Almeida Scremin, uma excelente profissional que você deve conhecer aqui da cidade. Ela atua não só na cidade de Araranguá, também como na região toda, né? E ela fala muito sobre isso, do trabalho em equipe, da parte organizacional da empresa. Então, assim, eu acho que está bem dentro do que tu estás colocando para nós, né? Hoje, que tu sabes que um empresário, ele também tem que ter consciência que é necessário o trabalho em equipe, a parte da liderança também, e lógico, além dos direitos e deveres que ele tem. E eu creio que é nisso que a Med7 atua, né? E essa parte que tu citaste ali de enxuto, rigoroso, era onde eu queria entrar, né? Queria que tu desse o teu ponto de vista sobre isso, porque antes as coisas eram mais fáceis, né? Se burlava o leão, não é? Hoje em dia você não tem mais como fazer isso. Você também tem muitos direitos, muitas obrigações para com o empregado, perdão. Só que às vezes também você não sabe a quantidade de direitos que você tem. E eu creio que é nisso que vocês ajudam também, auxiliam o empresário? Sim, é exatamente nesse ponto. Porque às vezes falta um pouquinho de conhecimento. Que quando a gente conhece, eu te dou o exemplo da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ah, mas vou criar uma CIPA dentro da minha empresa, isso é alguma coisa com um sindicato? Não, não é nada disso. É uma comissão de pessoas que vão ter uma instrução para prevenir acidentes dentro da empresa. Claro, eles têm estabilidade, por conta que a legislação fornece isso, né? Certo. Mas quando bem encampado pelo empresário, isso só ajuda. Porque aí tu tem mais olhos lá dentro da tua empresa, dizendo, ó, tem que arrumar aquilo lá, aquilo oferece um perigo. Uma fiscalização. Né? Sim, porque o custo de um acidente é altíssimo. Uma pessoa que não trabalha uma semana, digamos, porque machucou um dedo ou alguma coisa, vai pegar atestado. Esse não trabalhar, ele deixa de produzir, ele recebe em casa, parado, ele às vezes se amputou, se deu algum problema, né? Vai ter uma perda aí, o risco até de uma indenização. Então, sabe, vale a pena prevenir. Então a gente trabalha muito na prevenção. Nesse sentido, é melhor prevenir do que remediar. O velho ditado, né? E assim, ó, as pessoas hoje, a gente percebe nos treinamentos que a gente faz, nas inspeções aí nas empresas, está muito ligado ao comportamento. Então tu falou em comportamento organizacional. Exatamente, né? A pessoa às vezes é muito habilidosa, tecnicamente perfeita. Recebe o treinamento. Mas o comportamento dela não dá atos seguros. É comportamento inseguro. Exemplo. Então a gente orienta para que isso se encaixe ali. Quero te citar um exemplo, então ver se encaixa nisso que você me citou. Um profissional que trabalha com produto químico. Vamos supor, vamos lembrar de um restaurante ou um supermercado, alguém que use produtos químicos, cloro. De qualquer ambiente, né? Limpeza. Certo. É produto químico. O que a legislação implica? Que ela utilize luvas? Nós temos que entender qual produto químico a pessoa usa, né? Se ela usa um químico que pode afetar a pele, pode dar um problema de saúde, ela tem que usar luvas e muitas vezes até uma máscara, né? Um avental, mas a luva é obrigatório. Que se o produto químico ele reage, né? A ação dele é reagir, né? No ambiente, na limpeza, num banheiro, por exemplo. Sim. Né? Você tem que usar luvas, porque as bactérias estão ali e o produto químico está agindo. Imagina na pele da pessoa. Com os anos, isso tende a prejudicar. Então, é obrigatório o uso de luvas, sim. E se o funcionário não quiser usar? Aí eu quero entrar nessa situação. Como que o empresário, o proprietário da empresa, ele se coloca? Ele faz com que a pessoa assine uma cláusula onde ela sabe que ela está consciente, que ela não está usando algo que seria dever dela? Ou esse funcionário tem que sair da empresa, ou tem que ir para outro setor?
Como que funciona? Porque você sabe que na teoria é uma coisa, mas na prática é outra, completamente distinta. Bem diferente. Então a gente lidar, o empresário lidar com todos os tipos de pessoas, né? Aquelas que não são polidas, aquelas que são polidas, que chegam e não têm conhecimento algum sobre tal segmento que vão atuar. Então como que fica essa situação do empresário? Como que ele se coloca dentro da lei? Nós temos na nossa região, digamos assim, e não só aqui, bem mais longe, né? Uma questão cultural. Ah, nunca usei luva, nunca precisou, quem trabalhava aqui não usava, eu não vou usar. Isso aí só me atrapalha. Às vezes não é a luva adequada, às vezes a pessoa não foi treinada adequadamente para usar aquele equipamento. Hoje existem luvas químicas, que é um creme que tu passa na mão. Então, saída tem. Saída existe. Até para quem trabalha no caixa de banco, existe um creme, uma luva química, que é um creme protetor, que é antibactericida. Então existe, sabe? Mecânico, trabalha na graxa, tem um creme de proteção, que é uma luva química, que ele passa ali, aplica, depois sai todo o óleo, toda a graxa. Então a gente tem que treinar as pessoas, ver as ofertas que tem no mercado, né, de equipamento de proteção individual e insistir no uso, para mudar essa cultura. Porque hoje não é só na luva, é em tudo, né? Ah, eu vou subir no telhado, não precisa cinto. Sim. As pessoas acham que já sabem que é assim, até ver o acidente, né? Comigo não acontece. Ou porque às vezes tem uma tal experiência e acha que está apta a fazer determinado serviço. E os acidentes acontecem com as pessoas mais experientes e mais confiantes. Ou totalmente o contrário. Que o excesso de confiança pode causar um acidente. Imagina uma pessoa anos e anos mexendo com produto químico e não usar uma luva. Então a nossa legislação é clara. O patrão tem que oferecer, tem que treinar e tem que fiscalizar, tornar obrigatório o uso. Senão a pessoa não pode trabalhar naquela atividade. São 3 pontos, viram, pessoal? 3 dicas super importantes. Fiscalizar, dar o treinamento e também polir o funcionário. Por quê? Porque às vezes a Med7 tem a experiência disso, que o quão importante é a prevenção. E como que funciona essa prevenção, então? Você tem uma equipe que vai lá fazer todo o treinamento, como que é? Dependendo de cada empresa, lógico, né? Isso, depende de cada empresa. Nós temos um engenheiro de segurança no trabalho, o Walter D'Agostini. O engenheiro Walter, ele vai na empresa, faz um levantamento onde existem riscos nocivos à saúde. Ele determina lá no laudo. Sim. Um laudo que registra no CREA, tudo certinho. Aí o técnico em segurança no trabalho faz o PPRA. Mesmo porque que é meu caso também que eu faço. Sim, mesmo porque o CREA também é um órgão fiscalizador, para quem não sabe, né? Do serviço de engenharia. Do serviço de engenharia, justamente. Então a gente tem serviço lá na empresa. E aí com esse levantamento técnico, a gente sabe onde tem algo que pode prejudicar a saúde do trabalhador. Aí o médico vai pedir exames, né, para monitorar a saúde dessa pessoa. E nós vamos promover treinamento, encontros, procurar conscientizar esse trabalhador. Porque ele precisa tomar aquele caminho. Porque ele fez um contrato com a empresa. Ó, eu estou aqui para trabalhar e ganhar o meu salário. E a empresa, então tu tem que cumprir essas regras aqui. Que a gente não precisa nem ir no Japão para saber a regra para entrar na casa de uma pessoa, né? Justamente. Tem que chegar lá e tirar o sapatinho. E aqui é cultura, né? Justamente. E aqui nós não temos, não, aqui ninguém usa nada. O patrão também tem que dar exemplo. Justamente, por isso que você está dando essas dicas para o telespectador, porque eu sei que quem está assistindo o programa tem muita... Não precisa ser uma empresa gigante com 40, 50, 60 funcionários. Às vezes a sua pequena empresa com 2, 3 funcionários já é suficiente para que você também cuide da parte da segurança do trabalho, né? Porque também, né? Só. Ou até mesmo você, que é dono da sua própria empresa, saber seus direitos e suas obrigações. Mas eu te digo uma coisa, mudou muito, sabe? Eu estou há 14 anos nessa área. E como? Como que está essa procura? Tem procura? Como que funciona? Tem bastante. Por conta de vários fatores, né? Hoje uma licitação, uma obra que nem teve aqui da BR-101, para você entrar na obra tem que cumprir todos os itens de segurança. Equipar todo o empregado, né, o seu funcionário, capacete, e apresentar a documentação. Certo. Isso. As fumageiras aqui também. Pessoal que fornece lenha, pessoal que fornece qualquer coisa lá dentro, serviços, tem que entrar com documentação e equipamento de proteção.
né? Então, para te ver como a nossa região já mudou muito. Está mudando. E eu estava te dizendo, nesses 14 anos, eu entrava em engenhos de arroz, por exemplo. Todo mundo de chinelo, bermudão, tipo, tô na praia, né? Sim. A gente chegou lá e, ó, pessoal, calçado de segurança, luva e tal, protetor no ouvido. Hoje todo mundo já pede isso, porque sabe que a saúde dele vale muito mais. Justamente, também assim, tem a ver também com a alimentação, né, esses transgênicos, tem tudo isso. Então a pessoa acaba se conscientizando que é necessário, é melhor cumprir as regrinhas dentro do trabalho do que depois estar, né, se incomodando também, indo atrás de médico, fazendo tratamentos, porque não só a parte de fumageiras, como tu citaste, ou os risicultores, que são os produtores de arroz, né? Também a parte lá do sistema agroviário. Nós temos aqui a Tramonto, temos outras empresas também, né, a Seara. Isso. Como que funciona o comportamento deles? Você atende alguma empresa nesse porte? As fumageiras, sim, né? No agro, não. Mas você tem conhecimento sobre o agro? Sim. Lá eles têm... Uma legislação bem grande, né? É a mesma, né? Só que se aplica, são partes, né? Nós temos 36 normas que regulamentam o trabalho. A norma do combate a incêndio é a 23. A do agronegócio é a 36, sim, né? Trabalho em altura, 35, e assim vai. A da CIPA é a número 5. Então, várias normas. Da insalubridade é a norma 15. São várias normas. Tá, né? Então assim, tem pessoas que não sabem o que vem a ser a insalubridade. Insalubridade é o seguinte, é um adicional que você... Tem o salário da pessoa, sim, é um adicional ao salário, de 10%, 20% ou 40%, conforme o risco que a pessoa trabalha. O cargo que ela exerce, então, também. Trabalha lá numa madeireira com barulho, um exemplo. O ruído dá 20% de insalubridade, sobre o valor do salário mínimo. Hoje é R$ 724, né? Sim. Dá 140 e poucos reais o adicional. Então, mas o empresário ele pode retirar isso aí. Porque tu pagar insalubridade é porque tem algo errado, né? O trabalhador está lá sem proteção, então tem que pagar adicional. Agora, se você protege, faz tudo, as máquinas, põe o silêncio, aí não precisa pagar aquilo ali. Então, e a saúde do trabalhador, cada vez melhor. O que se vê muito hoje dentro do Ministério do Trabalho são funcionários buscando seus direitos em relação à insalubridade. Eu tenho lido bastante jornais, revistas, né? E a gente vê na mídia também muitos funcionários de determinadas empresas da região, não só aqui de Araranguá, Criciúma, Tubarão, Florianópolis em si, buscando a sua insalubridade porque as empresas não cumpriam as normas. Gente, as dicas estão aí, vocês têm que prestar atenção nas obrigações e também nos direitos de vocês, porque depois, o que acontece? Vocês não cumpriram, vocês não quiseram gastar ou investir, né, nisso, e aí depois um funcionário vai lá com toda a razão, vai lá e leva vocês ao Ministério do Trabalho. Por quê? Porque vocês não pensaram na insalubridade, ou também a questão de um produto químico que o funcionário usava, né, Luciano? E tem uns detalhes aí muito interessantes, porque eu já conheci, a gente presta assessoria para empresas de Torres a Tubarão, assim, sim, as mais próximas, né, e vai mais longe. E tem empresas, não, eu forneço equipamento, eu dou treinamento, tenho documentação e tal, e o empregado entra na justiça contra a empresa. Tá, tudo bem, rola o processo. Chega lá, a empresa não tem os papéis do quê? Que forneceu a tal da luva ou o tal do protetor, sim, que deu o treinamento ou que fiscalizou. Então não basta tu fornecer as coisas, tá aqui, usa. Tem que treinar, ensinar e documentar isso aí. Justamente. É um papel, né? Então, às vezes a prevenção... Ata seria uma espécie de uma ata que a pessoa assina toda semana, o que usa? Fichas, formulários. Ficha? Tá. Então, essa orientação que a MEC7 presta é nesse sentido, de documentar a empresa, para tanto ela quanto o empregado ter essa segurança, né, que a coisa vai acontecer. Que eu quero te dar um exemplo assim, ó. A pessoa tem uma perda auditiva, por exemplo. Perda auditiva, ela é irreversível. A pessoa que perde a audição de um ou dois ouvidos vai ter que usar aparelho. E o mais barato, eu achava que era R$ 1.500,
né? E cerca, para mim, que é o mais barato, é muito mais, né? Então, mais R$3.000 para te voltar a ouvir. Dependendo do grau também de perda auditiva. Olha, né? quem tem a perda sabe do que eu estou falando. É bem complicado, né? Então, e para te proteger, aquele equipamento, aquele plugzinho ou um fone, sabe? A empresa compra, é barato. Não sei se você sabe, mas vou te dar um exemplo, se você já ouviu falar, ou o telespectador também. Aquele caso de uma mina de carvão em Criciúma, onde houve cerca de 400 rescisões no Ministério do Trabalho, porque a mina não obedecia às normas legais também, né? No fim, a mina se extinguiu. Então, assim, a gente não gosta de saber, né, que também empresas que começaram, que produziram, estavam aí, perderam, né, todo o seu patrimônio em função de não ter cumprido os seus direitos legais e suas obrigações também. Então, assim, ó, se eu tenho por mim uma frase que eu digo assim sempre: começa certo, tende a terminar certo. Começa errado, tende a terminar errado. Porque é papel, sabe? É documentação, é tempo que tem que se investir. E hoje a pessoa trabalha 220 horas por mês, né? A maioria das pessoas. Sim, que são as 8 horas diárias. Por dia. Num ano vai dar 2.000 e poucas horas, né? Um treinamento de 20 horas, por exemplo, que é da CIPA, né? São 2 dias e meio, dá 1%, que sabe? É muito pouco o que a gente investe em treinamento. Então, a dica é: invista mais em treinamento para as pessoas, que essa comunicação, o treinamento, você age na prevenção, vai trabalhar o comportamento. O que falta às vezes é comunicação. É só conversar, que às vezes trabalhar também isso. O micro pequeno empreendedor, ele também não tem consciência que existe uma empresa, né? Então, às vezes, vocês também fazem um trabalho de divulgação também nas empresas. Como que vocês atuam assim no mercado? Eu sempre digo, tem faculdade e escola para tudo, menos para empresário, né? Não tem. Eu vou ser empresário, tá? Cadê a escola? Não existe, né? Então a gente vai aprendendo com o dia a dia. Então a gente leva a experiência que a gente já adquiriu nesses 14 anos para as empresas. Olha, você aqui no departamento pessoal, precisa tal documentação, vamos agir dessa maneira. E vai trabalhando e a gente vai explicando tudo o que precisa na questão trabalhista, para que ele comece bem, né? Para que ele se dê bem no negócio. Que afinal o empresário se dando bem, se está com a gente também se dá bem. Todo mundo ganha com isso, né? Justamente. O trabalhador, a família dele. Luciano, eu gostaria que você expusesse para o pessoal de casa mesmo a importância que é uma empresa ter um trabalho de segurança e medicina dentro da sua empresa para também a sua proteção. Certo, é assim, ó, eu fiz acho 2 semestres de Direito, né? E o professor sempre dizia pra gente que os iguais são tratados de forma igual e os diferentes de forma diferente. O que ele diz com isso? Que o empresário, ele tem que ter papel, documento, ele tem que provar que fez. E o trabalhador, basta a palavra dele, porque ele não trabalha geralmente com papéis, com computadores, né? Sim. Ele está lá na linha de produção, estou imaginando. Está no braçal, no braçal, Então, o que a gente auxilia, o serviço que a gente presta é essa orientação trabalhista e jurídica, para que o empresário se cerque de elementos, de coisas que ele vai poder usar lá na frente, caso tenha algum processo trabalhista, por exemplo. E também ande conforme a lei, né? Porque vai ser bom para os dois, porque como eu disse antes, o empregado que se afasta, o prejuízo é grande, sabe? Um atestado de 10 dias... manda no médico da empresa, no médico do trabalho. Aí ele vai ver se realmente é 10 dias que a pessoa precisa ou não. Se não for, 3 dias, volta a trabalhar, qualquer coisa volta aqui. Porque às vezes o atestado é muito grande, isso é prejuízo para o patrão, né? Então tem que ter um ponto de equilíbrio, nós buscamos isso. O ponto de equilíbrio entre o trabalhador e o empregador, para que os dois cumpram o seu contrato, né? Um pague o salário e o outro preste o serviço, dentro da segurança. Para evitar acidentes, evitar doenças que demoram anos para desencadear, né? Mas acontece. Então a gente trabalha buscando a prevenção, sempre. Muito bem colocado. Espero que o pessoal de casa tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o site da TV Araranguá, www.tvararanguá.net. E também, se quiser um orçamento ou conhecer, vocês podem encontrar a Med7 por qual telefone? E o endereço, por gentileza? É aqui na Capitão Pedro Fernandes, 1852, próximo a Big Bom, ali a Rua da Alternativa, né? O telefone é 3524-7781.
3524-7781, né? Tá certo. Muito obrigado pela sua presença então, Luciano. Boa sorte para vocês na Med7, que cada vez mais vocês conquistem, né, o empresariado da região, não só de Araranguá, como toda a região da MESC. Muito obrigado também. Nós vamos para os intervalos comerciais e você fique ligadinho que eu tenho um papo super legal, interessante, com várias dicas sobre coluna vertebral com o fisioterapeuta Fernando Macarini, aqui na TV Araranguá, canal 20 Cabo. Você quer um sorriso de celebridade? Pois saiba que em Araranguá você encontrou o profissional correto. Dr. André Pedroso, com técnicas avançadas em ortodontia, para facilitar o seu tratamento. Marque sua consulta pelo fone 3522-3796, na rua Amário José Pereira, na Coloninha. Seu sorriso, seu sucesso. O queijo mais charmoso de Santa Catarina, situado na Grande Florianópolis, também chega aqui no sul do estado, com sabores inusitados que derretem na boca, tais como camembert, Abaye de Citeaux, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Comté, Raclette, Tome de Savoie, Reblochon, Fromage Blanc, Saint-Marcelin, entre outros. Todos queijos confeccionados artesanalmente para quem gosta do que é bom. Conforme as antigas tradições francesas, gente, vale a pena provar e deliciar. Eu recomendo e assino embaixo. Você pode entrar em contato com Queijo com Sotaque, @gmail.com, ou pelo Facebook Queijo com Sotaque, ou ainda também pelos fones 9905-0772. Inverno chegou e você que curte passear pela Serra Gaúcha não pode deixar de conhecer e se hospedar no hotel mais apaixonante de Gramado. Com o melhor atendimento, qualidade e conforto num só lugar, Hotel Sky. Seu passeio não será mais o mesmo. Reserva pelos fones 54-3286-4716 ou acesse o site www.hotelsky.com.br.